Obrigado, Souza. Tá legal. Bem, pessoal, boa noite aí, né, mais uma vez. Desculpa aí pelo problema técnico que a gente teve no retorno do som, mas de qualquer forma estamos aqui, isso que é importante, né? E a gente está nessa empreitada nossa aqui do capítulo, né, que é conversar um pouquinho sobre COBIT, né? Então a gente tem essa proposta do COBIT Chat. A gente já teve o Number One com o professor Souza Neto, onde a gente falou sobre gestores de TI, né, o foco do COBIT. E esse tema de hoje a gente vai falar sobre privacidade, né? Então nós temos aqui o André Pitkovski, um profissional altamente qualificado, muito tempo aí de experiência, e que ele vai trazer para a gente a visão dele, né, relacionada ao uso do COBIT, como que o COBIT pode ser aplicado, adaptado, né, customizado, enfim, dentro das suas possibilidades, tá legal? E a gente está aqui exatamente para bater um papo, tá? Eu vou deixar aí, André, para você se apresentar rapidamente para o pessoal, fica à vontade, tá legal? É muito bom te ouvir. Obrigado, Diogo. Obrigado a vocês que compareceram. É uma honra poder estar junto de vocês e trocar ideias a respeito do assunto. Eu já estou metido nisso desde 98, quando abriu a empresa de consultoria em segurança. E em 2003 eu conheci a Isaca. Então eu sou membro da Isaca já há 30 anos, exercendo o voluntariado profissional, ajudando a escrever alguns frameworks, o de riscos, e principalmente os de COBIT. E em determinado momento surgiu na Europa a GDPR, e o R é de regulamento. E em 2018, no apagar das luzes do governo da Dilma, o Temer assinou a Lei Geral de Proteção de Dados. Naquela época, o Temer, como jurista, ele pensou que se ele colocasse regulamentação geral de proteção de dados, ele achava que não ia pegar. Então, ele colocou a palavra lei na frente para dar peso, para realmente mostrar o quão o governo brasileiro estava preocupado com a privacidade dos dados dos cidadãos brasileiros. De lá para cá, começou a surgir as dúvidas, começou a surgir os estudos, começou a surgir muita coisa em termos da lei, até que o Brasil, através de suas empresas públicas e privadas, tomaram consciência de que precisavam se adequar à lei. Eu ouvi o professor João falando de conformidade com a lei. Eu gosto mais da palavra adequar. Elas são sinônimos. Mas como o Temer disse que é uma lei, ou você está na lei ou você não está na lei, ou você está legal ou você está ilegal. A coisa ficou meio binária. Então, eu pelo menos prefiro usar nas minhas consultorias a palavra estar adequado à lei. E surgiram diversas possibilidades de consultoria, entre as quais algumas públicas, e a gente ajudou no projeto de adequação dessas empresas à LGPD na parte de governança. Eu soube que o Diogo andou recebendo algumas perguntas de vocês. Eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre isso. Mas eu queria deixar claro que a parte de governança da lei não é a maior parte dela, é um dos itens da lei. Então, eu posso conversar sobre privacidade, mas eu vou dar ênfase à parte de governança, onde nós adotamos e adaptamos o framework do COBIT para isso. Antes de passar a palavra para o Luiz, eu queria ler a lei para vocês, no artigo 50 dela, que diz que os controladores e os operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e regras de governança
que estabeleçam as condições da empresa, que estabeleçam o regime de funcionamento, que estabeleçam os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, estabeleçam as normas de segurança, estabeleçam os padrões técnicos, estabeleçam as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, estabeleçam as ações técnicas, estabeleçam as obrigações específicas para as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Isso deu para nós uma visão do nosso papel no projeto de adequação. O que faria o escritório de governança durante o projeto de adequação? Todo mundo quis meter a colher, principalmente os jurídicos, porque tinha a palavra lei na frente. Todos brigaram pelo o head desse projeto e eu, mais alguns colegas, desenvolvemos uma metodologia que serve para suportar um projeto de adequação de uma empresa à LGPD. Desenvolvemos uma metodologia que cria um sistema de gestão de proteção de dados pessoais. E esse projeto, essa metodologia que suporta o projeto foi apresentada, aprovada e implementada em diversas empresas. A partir das perguntas que o Diogo tem nas mãos, nós vamos tentar nos aprofundar um pouco nesta metodologia para vocês terem uma ideia do papel do COBIT nisso. Não é o principal, não é um secundário, mas ele tem a sua participação porque a lei assim pede. Vamos lá, Diogo, por favor. Legal, André, é isso mesmo, né? Assim, bem interessante essa sua explanação aí, pegando esses artigos da lei, né? Mencionando os aspectos de governança. E assim, eu acho que você já deixa bem claro, né, para o pessoal qual é a sua proposta de trazer aqui, né? Quer dizer, trazer a visão relacionando ao COBIT, né? E como ele se encaixa aí, né, digamos, na LGPD, já que está por trás aí da privacidade de certa forma, tá? Aí, André, você mencionou no início, né, que você fez parte de vários projetos aí, né, dentro do COBIT, tá certo? No contexto de LGPD, André, assim, a gente tem lá, né, uma série de itens dentro do COBIT, como os processos, os objetivos de governança e de gestão, né, que assim é falado, perfeito? Né? E aí, de repente, você conseguiria elencar aqueles que seriam mais importantes nesse momento? Isso é uma até das perguntas que a gente tem aqui. Se você tivesse que ressaltar um ou outro, né? Tá bom? Um dos aspectos principais da LGPD é a segurança da informação. Ela trata a segurança da informação de uma forma um pouco superficial, mas nós sabemos que hoje em dia nós temos a segurança dos ativos de informação, ou cibersegurança, onde nós tratamos a proteção dos ativos que processam dados pessoais, e nós temos a segurança da informação, que são as políticas, as normas, os procedimentos que fazem com que as pessoas sigam os processos de gestão de proteção. Nós temos também a necessidade, segundo a lei, de fazer uma avaliação de riscos dos dados pessoais que estão sendo processados por esses ativos, que estão sujeitos ou suportados por políticas e normas e procedimentos da empresa. Nós temos um problema que pode acontecer caso haja uma violação de dados pessoais, e isso abre um incidente. Esse incidente tem que ser tratado. Nós temos os ataques, nós temos as vulnerabilidades. Imagina você, então, Diogo, que nós somos da área de TI e, de repente, nós chegamos para os gestores, eu não vou falar gestores, eu vou subir mais um bocadinho, né, para o negócio em si, e dizemos, olha, esse mês nós tivemos 30.000 ou 3.000 tentativas de ataque, o risco de violação de dados pessoais está de médio para médio alto,
houve 2 incidentes, e nós vamos jogando em cima da mesa uma quantidade de dados. Se você prestar atenção, ataques, incidentes, risco médio, são unidades diferentes. O negócio não consegue pegar dados tão díspares, uma salada de frutas, e dizer, tá bom, mas nós estamos adequados ou não? Qual é o nosso grau de adequação? Em que pé nós estamos? Aí eu coloco a governança. A governança tem a capacidade de transformar todas essas unidades, esses indicadores diferentes, todas essas métricas que você usou, num único tipo de indicador. Basicamente, são 2 indicadores. Primeiro é a capacidade que um processo tem de entregar aquilo a qual ele se propôs. Então, um processo de gestão de segurança da informação, um processo de gestão de riscos, um processo de gestão de proteção dos ativos de informação, um processo de gestão de projetos, um processo de gestão de incidentes, de gestão de problemas, que oferece como resposta a indicadores diferentes, o COBIT tem a capacidade de colocar aquilo numa escala de 1 a 5 e dizer a capacidade desse processo de entregar, de acordo com a governança, está entre 1 e 5. E mais, se você considerar a LGPD como uma área de foco e conseguir integrar esses diferentes processos, o COBIT tem a capacidade de fornecer para o negócio, também numa escala de 1 a 5, o grau de maturidade em que a empresa se encontra. E aí nós podemos perguntar para o mercado, mercado, você acha que se a minha empresa estiver numa escala de 1 a 5, 2, ela está adequada? E o mercado diz, não, eu quero 3 ou eu quero 4. Então, nós conseguimos gerar planos de ação para atingir o tal nível 4 e dizer para o mercado, olha, o mercado disse que se nós estivermos 4 nesta área de foco chamada LGPD, nós estaremos considerados adequados. Esse é realmente o papel do conceito de governança. A metodologia que se usa para medir a capacidade de um processo ou medir a maturidade de um conjunto de processos está descrita dentro do COBIT. Agora, em termos de lei, fazer uma análise de privacidade, coletar quais são as leis de privacidade que se aplicam, analisar o impacto no negócio, estrutura organizacional de governança, auditorias, fluxos de dados, programa de proteção, isso não é governança ainda. Isso vai fornecer indicadores específicos que poderão ser transmutados em indicadores de governança, consolidados e apresentados para o negócio. Essa foi a proposta desenvolvida para atender, eu não sei se eu digo algumas ou várias, às vezes você tem uma empresa gigantesca ou várias pequenas empresas, mas para atender o mercado, e isso foi aceito, isso foi considerado razoável por todas as empresas às quais esse projeto foi apresentado. Diga lá. Muito bom, André, muito legal, né? Assim, só fazendo uma síntese bem rápida aí, né? Quando eu mencionei aqui essa pergunta que tinha, onde falava dos objetivos lá de governança, de gestão, e aí você já trouxe, né? Gestão de projetos está lá no COBIT, avaliação de riscos está lá no COBIT, né? Segurança da informação está lá no COBIT, proteção de ativos, enfim, né? Você trouxe tudo, eu acho que você já até antecipou numa fala aí, né? A pergunta que é, né, COBIT 2019, né, e privacidade, deu match, né? Assim, eu acredito que sim, né, de certa forma. Tá, vai lá, deixa você complementar. Uhum. O COBIT nasceu na versão 4 com 34 processos genéricos, cuja ideia naquela época era simplesmente apresentar a maturidade de uma área de foco. Então, você tinha 34 processos genéricos, você escolhia um escopo que representasse eu quero ir para a nuvem, ou eu quero comprar empresa, ou eu quero ampliar meu faturamento, ou eu quero uma fusão, ou eu quero lançar um novo produto, ou eu quero
mudar para DevOps, eu quero implementar ágil no desenvolvimento, ou, quiçá, eu queria segurança da informação. Na versão 5 foi introduzido o conceito da capacidade individual de cada processo. E na versão 2019 conseguiu-se a capacidade individual e a área de foco, que era a integração de um conjunto de processos que representasse aquela área de foco. Então, se você chegar na versão 2019 do COBIT, nós conseguimos mostrar que cerca de 5 a 8 processos considerados principais o representam. É claro que nós temos processos secundários que poderiam ser implementados numa segunda onda, que também o representariam como área de foco. E nós temos um outro conjunto de processos que literalmente não se aplica a esta área de foco. Considerando esse conjunto de processos, a próxima etapa é sair dessa teoria em que eu estou olhando para vocês e dizer assim, vamos implementar LGPD e dizer em que empresa? Nós vamos implementar numa escola, num hospital, numa companhia aérea, numa montadora de automóveis, no Ministério da Economia, no agronegócio. Qual é a empresa, qual é a vertical que nós vamos fazer? E aí o 19 nos trouxe também o segundo conceito fantástico, que é os fatores de desenho. Os fatores de desenho são usados para você olhar a empresa. E a área de foco é para você olhar qual é o assunto. A junção do assunto LGPD e a vertical, aquela empresa, cria o que eu chamo de um sistema de gestão de privacidade de dados pessoais. É específico. LGPD e uma empresa. Junto, eu tenho 19 suportando um sistema de gestão de privacidade de dados. Essa metodologia foi desenvolvida... Estava cheio de poeira. Essa metodologia foi desenvolvida, foi criada, e ela se transformou num projeto. Então, ela tem começo, meio e fim, ela entrega uma empresa adequada, com um determinado nível de maturidade, isto é, na integração dos processos, e ela entrega a empresa capacitada, isto é, na capacidade individual de cada processo, para responder à lei. Isso foi feito no mercado, isso está funcionando, isso, nas propostas, nós mostramos ao nosso prospect de onde saiu isso, que isso não foi nenhuma alucinação. E eu tenho sido muito feliz com a equipe e com o cliente na implementação desses projetos de adequação LGPD baseado num sistema de gestão de proteção de dados pessoais. Legal, André, muito bem. Eu já vou já compartilhar aqui com o pessoal, mostrar aqui a tela onde você tem a publicação, né? Todo esse material que você está mencionando. Mas antes, André, eu queria só ressaltar aí 2 pontos que você trouxe, tá? Muito importante. E aí, né, pessoal, o André foi um pouquinho assim, né, digamos assim, humilde, né, ao falar, porque o André foi um dos grandes ele foi um dos grandes propagadores aqui do COBIT dentro do Brasil, tá? Essa é uma grande verdade, tá? Aqueles que conhecem o André já há um tempo, ele foi mentor dentro do COBIT, ele ajudou, ele divulgou as ideias, ele sabe disso que a gente já se conhece há muito tempo aí de eventos nacionais, internacionais, né? Então, essa fala do André foi muito legal, foi muito precisa, né? Porque, né, André, você lembra bem, né, até na época que você ainda fazia as consultorias, ainda faz, né, quando você tinha que selecionar, tinha que compor, né, quais processos você ia fazer lá para você poder fazer as aplicações dentro das organizações, né? E aí você trouxe o primeiro ponto principal que eu gostei muito, e a gente está muito alinhado, é quando você menciona o primeiro fator foi
área de foco, né? Por quê? A área de foco ela vai te dar a temática, vai te dar o assunto, né? E aí você vai fazer a composição de acordo lá com o grupo de objetivos de processo que você tem e até com o próprio grupo lá da empresa como um todo, que nem você até mencionou aí quando a gente fala dos fatores de design, né? E aí eu queria que você mencionasse mais um pouquinho aí, né? Essa questão da privacidade, né, como uma área de foco, tá? Só para a gente poder apresentar lá a tua proposta. Pode ser assim? Tá? Para ressaltar um pouco mais para a gente. Vamos lá. É claro que a gente pode considerar qualquer coisa como área de foco. Um projeto de nuvem, um projeto de segurança, um projeto de LGPD, um projeto de mudar a gestão de projetos de cascata para ágil. Eu estou falando isso, Diogo, porque acontece em algumas empresas de eles tratarem duas áreas de foco simultaneamente. E aí você tem processos que se sobrepõem. Mas isso nós vamos deixar. Um outro momento, né? A situação de hoje é realmente como é que a gente traz o COBIT para dentro da LGPD. Então, nós temos, primeiro, a área de foco, que é chamada de LGPD. Existe uma lei e nós todos sabemos que quando nós colocamos essa lei dentro da empresa, a empresa inteira muda. Eu preciso falar com a TI, porque a TI detém os ativos, a TI detém todo o processamento e a TI detém a responsabilidade pela guarda de dados pessoais. Eu preciso falar, e muitas vezes eu não encontro uma área de processos. Eu falo na área de processos porque, em algum momento, nós vamos ter que mapear todas as atividades que tratam dados pessoais. E o conjunto de atividades é um processo. Então, quais são os fluxos de informação? Acabou fechando o áudio do André. Alguém escuta o André? Não, é que o áudio dele está fechado. Pronto. Botou? Abriu. O Diogo fechou o áudio de todo mundo. Vamos lá. Às vezes nós encontramos empresas onde é necessário mapear mais de 100 fluxos de dados. Uma escola, um hospital, às vezes um banco. Vocês podem achar estranho, mas às vezes um supermercado, né, que oferece um cartão, oferece oferta, oferece... ela manipula uma quantidade absurda de dados. iFood manipula, Uber manipula. Então, a quantidade é absurda. É uma área muito importante. O jurídico é uma área importante porque eles vão ter que revisar todos os contratos que essa empresa tem com seus funcionários e com terceiros, clientes, fornecedores. RH é uma área importantíssima porque vai ter que revisar todos os contratos que tem com seus colaboradores. Marketing é uma área importantíssima porque, além de ela ter que dizer para o mercado que essa empresa está adequada como vantagem competitiva, ela tem que criar uma nova fachada para dizer, olha, comprem da gente, faça negócio com a gente, porque nós agora estamos adequados. E muitas empresas que têm marketing não sabem, não conhecem esse assunto para poder desenvolver um planejamento. Vocês podem achar estranho eu falar em logística, mas existe logística de dados. Não existe logística só na área de transporte de produtos que vai do chão do agricultor até um navio. Existe logística de dados quando você faz uma compra no iFood, onde teus dados, através de um cartão, através de um telefone, através de uma tela de computador, são conectados a um banco, são conectados a uma autorização, onde a empresa fala com o motoboy, onde teus dados estão impressos numa tirinha de papel grampeada num pacote de papel também. Isso é logística. E aí eu vou dar um pitaco, se o Diogo permite, o professor João também. Existe um novo framework que eu tive a honra
de ser convidado a desenvolver, que é o Digital Trust Ecosystem Framework, que trata da cadeia de confiança dos teus dados entre diversas pessoas diferentes, entre diversas empresas e entidades. E nós sabemos que o elo mais fraco da corrente vai vazar seus dados. E o ecossystem provavelmente deveria fazer parte disso. Então, você imagina que o gerente de projetos, ele entra numa empresa e, além de ter que saber que empresa é essa, se é uma empresa de saúde, quais são os regulamentos que está sujeita, se é uma empresa que tem assuntos internacionais, quais são os regulamentos internacionais para transferência internacional de dados, quais são as leis a que ela está sujeita. Por exemplo, no Porto de Santos, tem IBAMA, tem Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, tem regulamentos, essas pessoas precisam todas ser atendidas em cima disso. Então, o primeiro passo de um sistema de gestão de privacidade é preparar a empresa. Tem que fazer uma análise do que vocês querem com a privacidade, o que levou vocês a solicitar, a querer ser adequados. É uma vantagem competitiva, é uma demanda de regulamentação, é o medo da tal da multa? O que está acontecendo aqui? Porque se é o medo da tal da multa, eu queria falar com o financeiro. Porque as pessoas entram e dizem assim, 50 milhões. Não é 50 milhões. É 2% do teu faturamento anual até 50 milhões. Então, de repente, 2% do faturamento, ele diz assim, eu pago a multa, não quero gastar esse dinheiro nisso. Então, eu tenho que realizar uma análise, coletar todas as leis que impactam essa empresa, além da LGPD. Qual é o impacto da privacidade no negócio? Em determinado momento, o negócio não anda, porque o negócio trata de um dado sensível e ele não dá a mínima atenção, e ele descobre que ele tem que estabelecer mecanismos de proteção para esse dado inviáveis nesse momento. Ele não tem o hardware, não tem estrutura, não tem o software, eu vou ter que desenvolver e não é o meu momento. Qual é a estrutura organizacional para uma área de governança de dados aqui dentro? Essa estrutura organizacional, que é da área de governança, ela inclui o DPO, inclui a função do encarregado de proteção de dados. Então, as pessoas acham que a primeira coisa que faz é estabelecer o encarregado. O encarregado, na metodologia que eu uso, ele só aparece na fase 4, que é o estabelecimento do escritório de governança. O escritório de governança ele começa a ser criado, mas ele só se estabelece através do gerente de projetos na 4ª fase. E aí, quais são as auditorias e avaliações que nós já fizemos em cima desses dados? Eles estão íntegros, eles estão completos, eles estão duplicados, quem tem acesso, onde é que eles estão armazenados, estão na nuvem, não estão na nuvem. Os fluxos de dados, aquilo que eu falei anteriormente, que é capaz de gerar mais de 100 fluxos de dados. Estabelecer o programa de proteção de dados e de privacidade, isto é, vamos falar de ISO 27000. O que nós temos da ISO 27000? Vamos falar de cibersegurança nesse momento? O que nós temos de cibersegurança? Observa que muitas vezes você tem o projeto e só essa atividade para o projeto de lei de privacidade. O programa de proteção, isto é, o conjunto de subprocessos e planos de ação e assessment que vai suportar isso, e um plano de implementação. Na fase 2, eu chamo ela de organização. Então, como é que a gente vai manter esse projeto vivo? Vamos fazer a matriz RACI das atividades que processam esses dados, isto é, quem é responsável por esses dados, quem tem acesso, quem é o dono do dado, quem controla isso. Definir e implementar o envolvimento tático e estratégico, controles de acesso, continuidade do compromisso de todos os níveis hierárquicos. Porque nesse momento, quando você se afasta e começa a falar com alguém sobre segurança da informação, nós observamos que o alto escalão se afasta. Por quê? Porque eles são negócio, Diogo.
Eles pensam no negócio. A missão daquela empresa é ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Não existe empresa para dar prejuízo. E você está lá dentro e você está começando a apurrinhar eles, você está começando a falar de coisas que incomodam eles, que vai engessá-los, não é dinheiro, então eles se afastam. Então nós notamos que existe uma etapa que é estabelecer e manter a continuidade do compromisso de todos os níveis hierárquicos. Temos que manter um plano de comunicação corporativa. As pessoas podem achar que não, mas se você fizer um projeto submarino, em que você mergulha e só vai aparecer daqui a 6 meses do outro lado, as pessoas já se esqueceram. Você tem que, a cada semana, a cada 15 dias, tem que promover as reuniões, tem que estabelecer um processo formal de comunicação, explicar o que está acontecendo, falar com todo mundo, encontrar todos os problemas, avaliar os riscos. É aqui que a gente estabelece todos os processos, todos os procedimentos e sistemas informatizados para a sustentação desse projeto. Na fase 3 é a fase onde a gente põe a mão na massa. Implementamos a estratégia das fases anteriores, os planos, as políticas de proteção, procedimento de aprovação para processar dado pessoal, onde aparecem aqueles disclaimers, olha, nós vamos tocar no seu dado pessoal, você dá autorização, a finalidade vai ser essa, nós vamos armazenar por tanto tempo. Se você quiser apagar, legal, a gente apaga, ou a gente não pode apagar porque é um dado da Receita Federal. Registrar os bancos de dados de toda empresa que contenham dados pessoal. Dá a impressão que é ridículo registrar os bancos de dados, mas um dos pedidos da ANPD, quando nós sofremos uma violação, quais foram os bancos de dados violados. E nós temos que ter os IPs, as localizações, tudo isso. Um sistema de transferência internacional de dados, se for o caso. Atividades de integração de dados e privacidade com o contexto corporativo dessa empresa. Executar um plano de treinamento para que todas as pessoas tenham consciência de que aquele dado é pessoal, de que dentro daqueles dados pessoais existem dados considerados sensíveis. O plano de treinamento é uma das coisas mais bacanas que tem, porque além do colaborador ele se tornaram responsável pelos dados que a empresa processa, quando ele sai da empresa, ele é o proprietário de um conjunto de dados pessoais e ele fica na mesma situação que o cliente dele. Então, quando a gente consegue criar essa contra-transferência, isso é fantástico. E os controles de segurança em dados pessoais, isto é, nós fechamos a ISO 27000. A etapa 4 é a governança. É aqui que a gente implementa as práticas de governança para gerenciar o uso de dados pessoais ao longo do ciclo de vida dele, desde a coleta até o descarte. É aqui que a gente mantém os avisos de privacidade, executa os planos de solicitações, recebe as reclamações, as retificações, porque eu caso, eu descaso, eu mudo de endereço, acontece várias coisas. Executar uma avaliação de riscos. É aqui que fazemos o BIA. Qual é o impacto na empresa? Quando a gente faz um BIA dentro da área de ativos de processamento de dados, nós conseguimos informar o risco que os dados representam para a TI. Mas quando você faz um BIA sobre as informações, segurança das informações, você consegue mostrar para o negócio o risco que aquela TI representa para o negócio. O BIA é praticamente o mesmo, mas os resultados, os entregáveis são totalmente diferentes. Isso é um negócio fantástico quando nós conseguimos mostrar isso com as mesmas unidades, isto é, sob governo integrado. Governar é integrar processos. Emitir o relatório interno, manter documentação e o plano de resposta em caso de violação de dados. Observa que, em termos de risco, eu tenho a parte de prevenção, isto é, focada para o negócio, onde eu digo para o negócio, esses dados representam um risco e essa TI representa outro risco. Quando acontece o evento, nós partimos para a resposta ao risco. Então, no caso de privacidade de dados, nós temos a violação dos dados pessoais. E aí eu tenho que ter um plano de resposta à violação de dados pessoais. O que vazou, como vazou, com quem eu falo, o que vai me custar, como é que eu tenho que me apresentar, o que eu tenho que publicar.
com quem eu tenho que falar. Na fase 5 é melhoria contínua. A fase 5 é a gente realiza a auditoria interna para garantir que está adequado. A gente envolve uma parte externa para fazer a auditoria, isto é, a gente tem uma chancela do mercado, realiza avaliações, estabelece o benchmark. Então, eu busco no mercado uma outra empresa que esteja na mesma vertical, né? Eu comparo Correios com o DHL, comparo a United com a TAM, eu comparo um hospital com o outro, eu comparo uma universidade com a outra para saber se eu estou mais ou estou menos. Porque uma coisa é o mercado dizer, olha, 3 é bom. Significa que se você mostrar 4, você jogou recurso fora. E se você apresentar 2, você ainda não está bom. Executar as avaliações de risco, resolver os riscos, relatar as análises de riscos e os resultados e monitorar as leis e regulamentos. Porque desde que a lei foi publicada, ela vem sendo atualizada ao longo do tempo. E quando ela é atualizada, nós temos que voltar ao início e refazer muitas coisas. Temos que atualizar diversos processos. Essas 5 fases foram implementadas numa empresa pública de São Paulo, federal, sediada em São Paulo, e após o projeto de adequação ter sido entregue, o TCU e o Ministério da Economia não auditaram, mas disseram que estavam satisfeitos com o projeto, não com a execução do projeto, do tipo assim, essa metodologia com essas 5 etapas cumprem o que se espera de um projeto de adequação. A parte de governança entra na fase 4. Como gerente de projeto, em muitos destes projetos, eu participei das 5 fases e entreguei o projeto pronto. Como governança, eu só executei a fase 4. E como encarregado, eu fui o DPO. Eu fui encarregado de proteção, nominado. Para o pessoal que está assistindo, eu tirei um PDF desse papo que eu mostrei para vocês e eu espero que em breve o... Isso, esse mesmo que eu ia falar. André, posso te interromper um minutinho? Legal, né? Assim, foi bom que você, né, acabou indo, se empolgou aí muito bem, trouxe todas as fases. Hein, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, rapidamente, compartilhar a tela, né, dessas fases que o André comentou, né? Por que isso? Aí eu queria até ressaltar um pouco aí, né, assim, a participação de todos vocês, né? Nós recebemos, né, André, de forma antecipada, acho que foi em torno de umas 13, 14 perguntas, né? O André até falou assim, nossa, Diogo, as perguntas estão, né, quentes, né, estão muito boas, né? E aí, quando ele veio, né, trocar uma ideia comigo, né, o André já tinha falado, né, sempre esse artigo, na época a gente chegou a conversar, quando ele fez toda essa explanação, né? Então, cada uma dessas fases que ele mencionou aí está colocada lá. Então, eu vou só compartilhar com vocês para vocês terem uma ideia, né, assim, diretamente, do que o André está comentando e também retornar um pouco as perguntas, né? Por quê? Né? Dentro das perguntas, sabe, André, falou assim, o colega vai lá e vai ficar só trocando ideia, não vai chegar a lugar algum, né? Assim, e não é bem assim, né? Assim, essa visão, né, errônea relacionada ao Covid. Quer dizer, a gente consegue aplicar, você trouxe inclusive um caso, né, concreto, né, de aplicação diretamente, tá? Mostrando que cada framework tem o seu valor, né? Tem a sua forma de aplicação, e a gente tem que fazer o uso daquilo que é mais importante, tá? Então, André, eu vou só compartilhar aqui com o pessoal aqui nesse momento, tá? Esse documento, e aí, de repente, alguns pontos específicos aí que talvez você, né, queira, né, só trazer para o pessoal de alguma forma, você fica à vontade, tá bom? Bem, então, André, né, foi esse artigo, né, que foi publicado lá no site da Isaca, na época, né, em 2020, né, que ainda está completamente atual, né, assim, um outro item pode ter sido complementado, por exemplo, a ITIL V4, né, que teve essa mudança, COVID-5 do COVID 2019, com as adaptações, enfim, né, nada que não tenha, né, assim, tirar o valor, né, do documento. Você fez na época junto, né,
com o Orlando, né, um colega lá de São Paulo também. E aí, como é que o André faz a apresentação dele? Ele traz os aspectos da aplicação da lei, depois ele fala dos princípios, né, que a gente tem lá dentro da legislação, os tipos também, a finalidade, né, dos dados. Tá? O nosso objetivo aqui, né, André, quando a gente comentou, não é trazer aspectos, né, legais diretamente, mas tudo que a gente vai agir dentro do corpo, a gente vai ter esse rebatimento, né? E aí a lei está aí para nos ajudar de certa forma, tá? Me corrija se eu falar alguma besteira, tá bom? Não, Depois a gente tranquilo. tem lá todas as etapas que nem você comentou, né? Ou seja, da parte de tratamento, a preparação dos dados, e aí, logicamente, você vai ter os atores envolvidos, né? Como o PO, enfim, né? O controlador, o operador, todos aqueles atores que a gente tem lá dentro da legislação, você também traz para a gente aqui, e também as ações que tem sobre os dados, né? O consentimento, que é um caso muito típico, né? Você também comentou das penalidades, né? Das multas, né? Enfim, né? E aí, André, eu quero até retornar um pouquinho lá para as perguntas, né? Que uma das perguntas foi como que eu consigo, né, trazer o COBIT, né, junto com a privacidade? A gente já tem tantos outros frameworks, tantos outros modelos, né? Enfim, você conseguiu, né, trazer esse ponto não só na sua fala, como também aqui no documento, e mais ainda, né? Na época, né, no COBIT 5, a gente nem falava de área de foco, né? Mas, na verdade, assim, Correto. já estava construindo, né, esse entendimento. Por quê? Né, assim, ao longo do tempo, eu tenho um pouco menos experiência que você com o COBIT, mas a gente já trabalhava com área de foco. Né? Essa é uma grande verdade. Né? A gente não pegava aqueles processos na íntegra, né, e fazia as aplicações. Enfim, depois você falou lá da parte de preparação dos dados, e aí, André, que vem nas fases, né, que você mencionou. Bom, eu não sei se você quer ressaltar algum ponto de alguma dessas fases aí, eu passo a bola para você. A fase 1, que é de preparação, né? Com todas as atividades que você mencionou muito bem na sua fala, né? Eu acho que essa fase aqui ela é mais tranquila, quer dizer, a empresa precisa entender o que é importante para ela, a relevância, os fatores, né? Eu posso dizer, André, que você tem aqui, né, um verdadeiro checklist, um passo a passo, né? E aí, logicamente, pegando a sua fala, né, fazendo uso das suas palavras, olha lá os fatores de design do COBIT, né? Por quê? Você vai adequar o seu tamanho, a sua necessidade, aquilo que é estratégico para você dentro da organização. Vai lá, deixa você seguir aí. Não, não, segue você. Eu só ia dizer que no outro documento que você vai Uhum, compartilhar, existe uma coluna chamada entregáveis. Então, tudo isso que legal. está escrito aí que você está lendo produz entregáveis. Show Então, de isso ajuda bola. bastante. Então, vamos lá. Legal, né? Tá Vai bom? lá. Aí depois você falou da fase 2, que é a Da organização, organização. né? Que tem a ver com a estrutura organizacional também da empresa, né? Assim, os programas que tem, as políticas, enfim, né? Fazendo toda essa menção dentro, né, dessa visão aqui de integrar cada uma dessas etapas. Aí depois sim, né? É colocar a mão na massa, fazer o desenvolvimento, as ações que precisam ser feitas, reunir as pessoas-chave, né? As políticas que vão ter, os planos, né? Enfim, a gente consegue rodar aí todo o PDCA, né, assim, diretamente, né, Sim. dentro dessa atividade, tá certo? E aí vamos lá na fase 4, que aí, André, né, assim, que é a governança, né? E aí, quando você começou, né, a sua fala, você até resgatou lá alguns artigos da lei, né, comentando, olha, precisamos ter práticas de governança dentro da legislação, né? E eu acho que aqui é que o POB te ajuda bastante, né? Quer só dar uma reforçada nesse tema aqui para a gente? Uhum. Essa fase 4 é o espelho da lei, praticamente. O que esse artigo tem para surpreender a gente depois da fase 5, eu acho que é como é que a gente consegue gerenciar tudo isso com o COBIT. A fase 5 é a melhoria contínua, e aí, Uhum. muito obrigado. Então, aí, o projeto de adequação de uma empresa à LGPD, e depois da fase 5, o COBIT, que está aqui embaixo. Pronto, Isso, né? abordagem do COBIT. Aqui a gente apresenta os 10 fatores de desenho. Nesse momento, os fatores de desenho conseguem especificar o tipo da empresa onde nós vamos trabalhar. A vertical é financeira, é varejo, é pública, é privada, é energia. Qual é a vertical? Qual é o tamanho da empresa? E o próprio COBIT 2019 fornece falando em palavras rudes, né, uma planilha de cálculo onde ela consegue, através dos fatores de desenho e da área de foco,
dizer quais são os processos que vão suportar a implementação do sistema de gestão. Então, aqui você tem o fator de desenho 2, que é as metas da empresa, o fator de desenho 3, que é o perfil de risco. Isso tudo está no COBIT. Então, esse é o momento em que nós estamos desenhando a empresa. Nós estamos mostrando para o COBIT qual é a empresa, especificando para ele que tipo de empresa vai ser usada para aquela área de foco que nós já determinamos que é LGPD. Aí você pode seguir. Antes de seguir, André, eu queria até aproveitar esse gancho aqui, porque eu acho que você já trouxe, né, de uma forma assim, bem clara, mas reforçar um pouquinho mais, por quê? A gente teve lá uma pergunta, né, dentro, né, daquela coleta que a gente fez antecipada, e aí, né, pessoal, mais uma vez, trazer assim, eu acho que o sucesso desses COVID chats que a gente está tendo aqui é a participação antecipada de vocês que faz com que a gente enriqueça ainda mais, né, e traga realmente aquilo que o pessoal está a fim de ouvir, né? E aí, André, teve uma questão lá que foi assim, como que eu vou trazer esse contexto para a administração pública, tá? Então, eu vejo bastante assim, essa preocupação, né? E eu acho que aqui os fatores de design, eu acho que é um momento, né, interessante para trazer esse assunto. Você quer só dar uma reforçada? Eu vou só dizer, eu pedi hoje permissão, eu almocei com as pessoas e obtive a permissão para dizer que tudo isso que vocês estão ouvindo foi o projeto de adequação da Autoridade Portuária de Santos, que começou no dia 1º de outubro de 2020, em plena pandemia. E este artigo, se vocês viram a data, foi publicado em março de 2020, em abril de 2020. Então, foi esse artigo publicado, usado como base para uma proposta de projeto de adequação da Autoridade Portuária de Santos à LGPD. E o TCU e o Ministério da Economia, após a entrega, após o encerramento, eu não vou dizer que auditaram, não vou dizer que deram aval, mas eles concordaram com absolutamente tudo que foi feito e aceitaram como adequado, aceitaram a Autoridade Portuária de Santos adequada à lei. Legal, André, muito bom que assim, então, o que vocês estão vendo aí, né? o que vocês estão vendo aí é a base da proposta que foi feita para uma empresa pública. Então, pode seguir. Não, antes de seguir ainda, porque assim, a sua fala ela acaba encadeando também, né, nas perguntas, né? Porque assim, a gente está aqui exatamente para conversar, né? Para fazer esse nosso bate-papo, né? E uma das perguntas que foi como é que o colega, né, vai apresentar um caso de sucesso, ou seja, algo que realmente foi utilizado? E eu acho que está aqui, né, assim, esse momento, né? Assim, vai apenas falar e não vai trazer para a gente nada, né? Assim, prático diretamente, então mostrou que é possível, sabe, André? Só para fazer essa ressalva aí, mas vai lá, continua. Não, pode seguir. Legal. Aqui você tem o perfil de risco dessa Isso. empresa. E aí, lembrando, né, que cada uma vai ter o seu desenho específico de acordo, né, com seus fatores de desenho, com as suas importâncias, né, dentro de processos. Legal. Quais são os problemas que ela tem em relação à TI? Quais são os pontos de dor que ela tem em relação à TI? Legal. Então, é necessário quase, Diogo, uma anamnésia na área de TI. É necessário algumas reuniões com a área de TI para eu poder desenhar a empresa, para eu poder dizer ao COBIT exatamente que empresa é aquela. Ok. Perfeito, no né? DF5, nós temos o perfil de ameaças, nós temos os requerimentos de conformidade. Observa, nesse caso, que eles estão altos, é alto. Uma empresa pública, né? Também ainda tem outras questões mais ainda. Vários stakeholders envolvidos, você mesmo mencionou. E ela tem que apresentar a adequação à LGPD. Qual é o papel da TI? Embaixo. Que TI é essa? Qual é o modelo? Estamos na nuvem, estamos terceirizados, estamos misturados. Como é que ela implementa? Como é que ela implementa os projetos dela? O desenvolvimento dela é tradicional? Ela tem DevOps? Ela tem Agile?
como é que no DF10, como é que ela adota a tecnologia dela? Ela é uma empresa de vanguarda, ela é uma seguidora. Perfeito. E quando você termina isso, o COBIT te fornece um conjunto dos 40 processos e ele diz, nesse momento, quais são os mais importantes. Você já pode ver ali o EDM03 com 80% de importância, porque ele é a governança do risco. Ele é, vamos pensar no que pode acontecer antes do evento de risco. Mais embaixo, vocês vão ver que tem processos que são negativos, tá vendo? Uhum. Então, esses não fazem parte do escopo. Mais embaixo, você está encontrando o APO12. O APO12 cuida dos riscos depois que eles acontecem, é a gestão do risco. O APO13 cuida da segurança da informação. Então, daí eu já tenho 3 processos chaves. Uhum. Prioritários, cruciais. E se você observar, quando você vê as 5 fases, elas falam de segurança da informação, elas falam de gestão de risco. O que eu estou fazendo com o COBIT aqui é simplesmente eu vou integrar todos esses processos numa única unidade. E eu vou dizer qual é o risco que a LGPD representa para esse negócio e como tratá-lo. Como tratá-lo? Gerenciando segurança da informação, gerenciando cibersegurança, gerenciando governança de riscos corporativos e gerenciando riscos de violação. Se você descer mais um bocadinho, você vai ver o DSS. Só antes de eu descer, né, só para reforçar, né, lá das perguntas, que era exatamente isso, né? Quer dizer, o que eu vou priorizar dentro do COBIT? Então, a partir de uma situação viva, né, uma situação real, você está trazendo para a gente aqui o que é importante priorizar e as integrações, né? E aí, André, também uma das perguntas que estava lá, que era muita preocupação do pessoal, que era na questão da avaliação de risco diretamente, né? E principalmente aqui a avaliação de risco de privacidade, né? Porque... Diogo, você faz avaliação de riscos com a prática de riscos que você quiser. Você pode usar 31.000, você pode usar o IT Risk Framework, você pode usar FAIR, você pode usar Octave, você pode usar Mehari, você usa o que você quiser. Você pode usar o mapa de riscos que você quiser. Você pode colocar risco alto, médio, baixo, você pode colocar riscos muito baixo, baixo, médio, meio alto, alto. Você pode fazer matriz 3x3, 5x5. Você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5. Você pode somar impacto versus probabilidade. Você pode somar, você pode multiplicar. Você usa o que tem no mercado, você adota o que tem no mercado, adapta para a tua empresa. O que o COBIT está dizendo para você é que você vai pegar isto e vai integrar com outro processo de segurança e você vai conseguir dizer o quão bom ou quão ruim é a segurança, ou quão ruim ou bom está o risco. Tudo na mesma unidade. Você vai poder dizer individualmente qual é a capacidade de um processo desses de entregar alguma coisa decente. Ou você pode dizer que o conjunto desses processos integrados dão o grau de maturidade dessa empresa de acordo com um acordo de adequação com o mercado ou com o órgão regulador. Então, individualmente eu dou capacidade e em conjunto eu dou área de foco, maturidade. Legal, muito bom, André. Mais embaixo, você deve ter o DSS 05, que é cibersegurança. E o incrível, 100%, é a participação do escritório de governança nisso. Sem um escritório de governança, isso não rola. E aí, respondendo à tua pergunta, prioridades para investimento e melhoria em processos. Você tem os 5 processos mais importantes. Primeira onda. Logo embaixo, você tem os processos com prioridade média. Olha que legal. Gestão da continuidade, isto é, vai acontecer alguma coisa e nós temos que continuar a proteger. Gestão de garantia, auditoria. Gestão de dados. Eu posso usar aqui o DAMA, Data Management Association, para fazer governança de dados. Gestão de configuração. Gestão do Service Desk, gestão de incidentes, gestão do framework de governança,
controles de processos de negócio e gestão de mudanças. Então, eu chamo esses de segunda onda ou processos secundários. Prioritários, importantes ou necessários, e a próxima onda são os desejáveis. Observa, só por esse número de processos que vocês estão vendo aí, o escopo. O escopo, se você quiser, ele pode ficar limitado à primeira onda e à segunda onda. Prioridade alta e média. Eu não preciso desses. Isto é, eu preciso implementar os 40 processos? Não. Você tem 40 processos disponíveis, genéricos, na prateleira. Quais os que eu implemento? Você faz a especificação da tua empresa, faz a especificação da área de foco, submete ao COBIT e ele vai dizer quais são os prioritários. E, no fim, você informa na próxima tabelinha os que você não vai usar. É nesta área de foco. Porque as pessoas podem estar usando, não, mas gestão de projetos é um negócio curioso, é importante, mas o projeto de implementação, de adequação de LGPD, ele vai ser gerenciado pelo escritório de governança no MA03, lá em cima, não por um processo de gestão de projetos, porque gestão de projetos eu vou fazer de acordo com o que a empresa pediu. Como é que essa empresa atua? Ela é ágil, ela é cascata, ela é híbrida? Como ela atua? Eu vou seguir a prática dela. Na hora que eu sigo a prática dela, na hora que eu adoto a prática de gestão de projetos dela, esse projeto para mim não serve, eu não preciso mais dele para gerenciar LGPD. Então, Perfeito, né? tem a conclusão. Legal. E esse documento está à disposição. Eu já compartilhei o link aqui no chat, tá, André, com o pessoal. Tá? E o PDF das 5 fases de implementação, de criação do sistema de gestão, se você puder compartilhar, porque a última coluna são os entregáveis do projeto. Isso. Então, observa que, como ele tem os entregáveis, você pode fazer ele por Kanban, você pode fazer ele por Ó, essa é a primeira, né? A primeira já tá página, aparecendo desculpa, aqui. gente. A primeira página. Aí, na segunda página, essas são as etapas. Ok. É que eu não consegui montar direito. Na próxima tá página. Tranquilo. Mas tem a correlação lá com as fases que está lá no artigo, né? Isso o pessoal Isso, consegue perceber. na próxima página tem. A governança, ok, as avaliações, todo o PDCA que estava lá. Aqui tá o descritivo de cada etapa. Legal. E aí você tem etapa 1, 1.1, 1.2, etapa 2, 1, 2, 2, 2, 3, todas as etapas. Com as atividades que estão incluídas lá, que nem você mencionou no documento, e que você fez na prática, né, cada um desses pontos, né? E Legal. você consegue, como indicadores na próxima página, esses entregáveis. E isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal, olha aí. Muito bom. Exatamente o que se espera, né, dentro, e aí completamente alinhado, né, André, lá com a legislação, né, com questões do COBIT, né? Se você olhar na fase 4, cada vez que tem um espaço grande é uma fase. Então, você está mostrando a 2 agora, ok, desce. Legal. Essa é a 3. Ok. Essa agora é a 4, estratégia de proteção de privacidade atualizada. Você vai entregar uma política de proteção, você vai ter procedimentos para manter os ativos, um plano de tratamento de solicitação, reclamação e retificação, processos de avaliação de riscos. Você não vai avaliar o risco, você vai fornecer e gerenciar um processo de avaliação de riscos. Isso é importante, porque as pessoas acham, avalia aí? Não, avalia o tempo todo. E aqui está a melhoria contínua. Legal. Então, Muito esse é bom, outro André. documento para o pessoal ter uma ideia de que COBIT é algo tangível. Legal, André. E Eu a posso gente compartilhar aqui com o pessoal esse documento? Claro, esteja à vontade. Tá bom, né? Legal, André. Agora sim, né? Antes da gente seguir aqui, abrir para as perguntas, né? Eu queria voltar ainda às perguntas que a gente tem aqui diretamente nossa, né?
que é, você trouxe mil maravilhas, ou seja, faz dessa forma, daquelas de lá, né, que a gente chega lá. Mas vai ter desafios, né, vai ter algumas questões que podem, assim, dificultar, né? Então, uma das perguntas que o pessoal comentou, assim, quais são, assim, os desafios? Vou até, de repente, você trazer para a sua vivência, né, pessoal, o que você já viu em outros casos aí, que a gente tem, assim, que realmente vai ser enfrentado dentro desse contexto. Fica à vontade. O principal desafio eu chamo de GMO, Gestão de Mudanças Organizacionais. É mudar a postura da empresa em relação ao LGPD. O principal desafio que eu senti no começo da implementação foi o escritório jurídico achar que era o dono disso, porque ele tinha a palavra lei na frente. E era só seguir a lei. Aí chegou numa hora, eu digo, vocês querem seguir a lei? Querem. Então façam uma avaliação de risco. Está escrito para fazer. E eu fui embora. Façam... mas como é que faz? A função do jurídico é esta dentro da lei, a função do marketing é essa, a função do RH é essa, a função... Então, não foi... foi incluir novas funções, novos papéis e novas responsabilidades dentro da empresa. Uma outra coisa interessante foi, dentro da TI, incutir o conceito do controlador e do processador. Porque chega numa hora em que você diz assim, não fui eu quem coletei, não, é terceiro, eu não tenho nada a ver com isso, pô, mas o fluxo está inteiro aqui dentro, não, mas roda fora, foi você quem coletou, então fala com o jurídico para colocar o processador como co-controlador. Nós tivemos muito desses problemas de não é comigo, não sou eu, não gostei, eu quero para mim. Eu tive muitos destes problemas. Mas, na medida em que você consegue fazer essa implementação e você descobre que isso já vai acontecer, no processo, na etapa 1 de preparação, onde você faz a análise de privacidade e você coleta as leis, você já faz uma anamnésia com a alta direção da empresa para saber o seguinte: qual é o valor que esse projeto tem para a empresa? Quanto ela vai lucrar com isto? O que ela quer lucrar com isso? Porque se for só pelo medo do prejuízo, porque alguém chegou aqui e disse que vocês vão pagar 50 milhões, são números absurdos. Por exemplo, eu não sei quem de São Paulo, não sei quem foi o burocrata de São Paulo que botou uma multa de R$ 1 bilhão no Uber. Chega numa hora em que, espera aí, o que vocês estão querendo fazer? Para que vocês me chamaram? Vocês sabem o tamanho da encrenca? Então vamos fazer uma palestra, vamos conversar sobre isso. Quais são as dúvidas que vocês têm? Então, esse começo é muito difícil e, na medida em que a lei foi pegando, que a NPD foi se estabelecendo, que o PROCON foi se manifestando, que os órgãos de defesa do consumidor foram se manifestando, as empresas começaram a notar que aquele dado que vazou estava nela, ela processava. E aí ela levantou e perguntou: escuta, esse dado que está comigo, qual é o grau de responsabilidade que eu tenho sobre ele? Quando a empresa pergunta isso, ela entra para um viés de cibersegurança. Porque ela vai, qual é o ativo que está processando, qual é o ativo que está armazenando, como é que eu protejo esse ativo? E eu disse, só proteger o ativo é fácil, é só você desligar o computador que o ativo está protegido, ninguém toca nele. Você tira o computador da rede, desliga, ninguém toca mais no dado. Agora, como é que eu tenho controles de acesso, responsabilidades, tráfego, como é que é o ciclo de vida desse dado, por onde é que esse dado está passando, qual é a logística dele? Quer seguir com isto? E aí você vai devagarinho aculturando, melhorando a maturidade. No caso da Autoridade Portuária de Santos, houve um altíssimo grau de maturidade, porque é o maior porto do país, é o maior hub de logística do país,
Os números são estratosféricos, absurdos, e o Porto tem uma representatividade muito grande. Além da necessidade de fora para dentro, ter que estar adequado, o Porto queria ser um case para os outros portos. E eu lutei muito pelo Porto, porque eu queria o Porto como o meu case. É o meu maior case no Brasil. A partir dele, já houveram cases em outros países de língua portuguesa, principalmente na África, na Europa, até na Índia, por conta da ISACA, porque isso está publicado na ISACA, e você sabe que quando você consegue publicar um artigo desses na ISACA, isso é COBIT puro, vocês viram COBIT puro, 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 e eles têm as leis deles. Então, eles reinterpretam a parte de cima do artigo e o COBIT começa a funcionar, porque a área de foco é um pequeno ajuste, porque o fator de desenho muda completamente. E aí isso gerou várias consultorias fora do Brasil, incluindo uma na Inglaterra, que a gente terminou agora. Eu estive viajando, turma do Senac, me desculpe, mas eu fui entregar o projeto na Inglaterra na semana de 7 de setembro. Beleza. André, muito bom. Mais perguntas? Nós tínhamos a última aqui, eu acho que todas elas eu já consegui varrer aqui, né, diretamente. Era só os aspectos de capacitação, aculturamento, conscientização do público, eu acho que você trouxe agora na sua fala, tá legal? Eu vou abrir aí para o pessoal, aí a turma fica à vontade, quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade aí para o André, pode ficar aí, tá? Os microfones a gente abre, quem quiser, quem não tiver habilitado, é só levantar a mão aí que eu habilito, se for o caso, a gente abre para o pessoal aí para fazer alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade. Eu queria te Ok? eu queria te colocar em xeque, posso? Depende da situação, pode ser que eu não responda. Vai lá. Eu me prontifico, através do capítulo Brasília, num workshop, pode ser online ou pode ser presencial, mostrar a implementação do COBIT na prática. Porque até agora nós chegamos a que processos do COBIT representariam a governança de LGPD. Que processos? E o segundo momento, né? No segundo Desdobramentos momento é disso. assim, Uhum. como calculamos a capacidade desses processos? Como calculamos a integração desses processos? Então, como eu calculo gestão e como eu calculo governança desses projetos? Como eu mantenho o sistema de gestão de privacidade vivo através do framework do COBIT? Porque é ele quem fala com o negócio. Então, isso é uma segunda etapa, isso é um negócio fantástico, é uma coisa da qual eu tenho um orgulho infinito. Eu não sei quantos alunos do quarto período estão presentes, do quinto, mas eles viram isso na prática, e isso é a matematização desses processos. Isso é a capacidade de você poder precificar esta área de foco para a empresa. O maior resultado que você tem no COBIT é você conseguir gerar valor para o negócio, mostrar valor para o negócio. Agora Perfeitamente. podem Já está perguntar. aceito aqui, tá? Depois eu converso com nosso presidente, o Souza, aí, a gente poder ter uma agenda, tá? Compatível também com a sua. Tá ótimo, tá bom? Eu acho que a galera vai gostar também dessa ideia, né? Eu, pelo menos, amei. Grande verdade é essa, né? E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Vamos aproveitar aqui o conhecimento desse nosso grande André Pitkovski, pessoal. Vamos lá, hein? E aí, Professor opa, André, tudo bem? É o César. Eu tenho uma curiosidade aqui. Diga. A Isaac, ela sempre veio trabalhando com o versionamento do COBIT, por exemplo, 4, 4.1, 5, e de repente resolveu mudar para 2019. Não sei se você tem algum spoiler, alguma informação, se eles pretendem seguir, depois voltar para o 6 ou ir para o 2030. Não.
Não entendi, eu não entendi dentro da Isaac por que a numeração virou o ano. Esse 2019 saiu em novembro de 2018. Mas uma coisa que nós percebemos enquanto desenvolvemos COBIT é que, por exemplo, a versão 4 estava em papel. Era um PDFão em papel. Ela tinha um COBIT online fantástico por conta do benchmark das outras empresas. Na versão 5 não conseguimos reproduzir isso. Mas conseguimos colocar ele um pouco mais online. Na versão 2019, nós conseguimos botar online e nós conseguimos dar um certo grau de perenidade ao COBIT. Isto é, você pode colocar mais fatores de desenho, você pode colocar mais áreas de foco, você pode atualizar os processos. Você nota que as referências bibliográficas aos processos, elas estão todas expostas. Então, se você tem, como o Diogo falou, o White for para uma versão 5 ou a 27.000 for atualizada ou NIST atualizar, você pode pegar aquele pedacinho do COBIT e atualizar ele e continuar usando. Ele permitiu você ter COBIT com NIST, COBIT com LGPD, são áreas de focos distintas. E isso transforma ele numa criatura viva, numa plataforma de trabalho, e não mais numa versão estanque. O que fez a gente mudar de 4 para 5, basicamente, foi o Big Data. Quando do surgimento do Big Data, a quantidade de dados era gigantesca, nós tínhamos que procurar capacidade de processamento e nós não tínhamos inteligência de tratamento. Eu não conseguia separar a Torre Eiffel de um gato. E isso estourou os processos da 4. Na 5, nós conseguimos entender isso, mas houve uma discussão com o mercado, principalmente com o pessoal da ISO, dizendo que o CMMI tratava de apenas um processo, que era o desenvolvimento, e nós estávamos usando ele para 34. Então, nas 5, nós pegamos a ISO 15504 e utilizamos para medir a capacidade. E eu estava na diretoria internacional nessa época, eu dizia assim, olha, usar ISO é tiro no pé. Se a ISO atualizar, a gente perde a versão do COBIT. E naquele mesmo termo, né, que a gente chama, a Isaac comprou o CMM. Na hora que a Isaac comprou o CMM, a ISO atualizou. E aí nós chegamos para o CMM e disse assim, vocês conseguem misturar capacidade com maturidade? E o CM disse, nós lançamos a versão 2.0 e nós dissemos, quando vocês lançarem a 2.0, a gente publica uma atualização do COBIT. E aí, em novembro de 2018, tinha tudo pronto. A gente achou que ia sair em 2019 e fizemos toda a promoção para o ano seguinte. E ficou pronto antes. E aí nós ficamos, joga logo no mercado e dane-se, vira 2019. Mas ela surgiu no fim de 2018, com uma capacidade absurda de atualização. Eu não sei se a gente vira para 6, não sei se a gente vira para 30, eu não sei se a gente vai pegar carona no SG, a proposta das ODS para 2030, eu não sei se vai haver um problema climático antes, mas eu estou adorando essa versão. Ela é extremamente confiável, extremamente robusta e ela é fácil de ser transmitida para o cliente. Eu me sinto confortável em andar com ela dentro do ambiente do cliente. Eu me sentia mal com a 5 e me senti muito bem com a 4. A 5 eu me senti mal. Eu posso confessar aqui que os recursos da 4 que viraram habilitadores na 5 me quebraram um pouco o ritmo de trabalho. Quando a gente conseguiu transformá-los em componentes na 2019 e dar peso a eles durante a área de foco, aquilo Uau! Agora eu sou o rei da cocada. Mas eu me senti um pouco engessado com os habilitadores na 5. E ela está atualizada, ela está com manifesto ágil, ela está com a última versão do White, ela está joia. Eu trabalho com ela o tempo todo. Acho que é isso. Só complementando aí, tá, César, sua pergunta. Eu também já participei assim, de alguns eventos, de alguns grupos, a gente não tem ainda nenhuma, né,
atualização, digamos, em prática, mas só para reforçar as palavras do André, assim, quando a gente vai dentro dos princípios do Clube de 2019, quer dizer, ele ser aberto, né, e colaborativo, né, então isso já dá para a gente essa sensação de que ó, qualquer um pode trazer e complementar, né? E eu acho que até mesmo quando a gente vai lá dentro da arquitetura do Clube de 2019 e fala, olha, tem todas aquelas etapas que você pode seguir, que nem ele trouxe os fatores de desenho, trouxe as áreas de foco, os objetivos de governança e gestão, mas não se esqueça de customizar. E quando você vai lá na customização, né, André? Isso era esquecido nas outras versões, então você vinha com um pacote fechado, né? Essa é a grande verdade. Sabe, César, eu acho que foi uma grande assim, mudança, tá? Foi quase que 360, se a gente pensasse bem aí, né? Assim, falo nem 180, falo 360 mil, que ele foi de ponta a ponta, tá? Para a gente poder trazer esse objetivo, tá bom? Só complementando as palavras do André, né? O mantra é adote e adapte. Esse é o mantra. O que no Adote o passado não COBIT, era, mas né, André? adapte. Isso, Não, antigamente a gente é, adotava ele e adaptava a empresa a ele. O isso. pessoal não sabia que era Diferente. o Adapt, é Adapt o COBIT, a empresa. Isso. E a gente É, conseguiu isso na 19. isso. Legal, César, né? Quem mais aí com mais perguntas? Ah, O André, nós temos Olavo mandou aqui, uma pergunta aí no chat. isso, nós temos aqui no chat, André, que é assim, ó, veio do Olavo, né? Ele está perguntando qual o melhor caminho para ingressar no mercado de trabalho, para trabalhar com o COBIT, né, com a governança de TI, tá? Então, o melhor caminho, e depois quais são os setores mais receptivos, né, para poder trazer esse conteúdo do COBIT, assim, digamos, tá bom? Cara, eu nunca entrei numa empresa que tenha acordado de manhã e dito para mim: vamos implementar governança. Eu sempre encontro empresas olhando para serviços, olhando para processos, olhando para ITIL. Eu encontro algumas empresas focadas em segurança, eu encontro pouquíssimas focadas em risco e eu encontro todas focadas em dinheiro, em negócio. Então, é necessário que aconteça um evento de fora para dentro. É necessário que eles tenham uma ameaça, que eles tenham um concorrente, que eles tenham uma pancada econômica, uma pancada política, uma pancada de um novo CIO, de um novo produto, de um novo negócio, e eles descubram que o único meio que eles têm de falar com a empresa é através de governança. O único meio que eles têm de integrar aquele monte de processos dispersos entre ITIL, entre segurança da informação, entre projetos, entre riscos, etc., até o COSO é COBIT. Porque senão eles recebem como indicadores uma salada de fruta. E eles ficam perdidos, porque eles não conseguem decidir, eles não ganham conhecimento e eles não ganham dinheiro. Então, normalmente, no primeiro momento em que nós aparecemos em cena, eles têm um ponto de dor. Eles assim, está acontecendo alguma coisa, nós não sabemos o que é e não sabemos como consertar. Ouça o nosso problema. E aí, assim, perdemos os controles dos indicadores. A TI está trabalhando, a TI está produzindo, mas se a TI parar, não tem a mínima ideia de por que parou, não sei quanto ela vale, não sei quanto ela custa, eu não sei o que ela está processando, eu não sei o que ela está fazendo, e eles estão me trazendo uma salada de fruta. Daqui a pouco ele me mostra um dashboard dizendo que a disponibilidade é isso, os incidentes são aquilo, os ataques são aquilo, e eu não consigo o que significa, quanto custa, quanto pesa, como é que eu posso ganhar dinheiro, que dinheiro eu estou perdendo, eu posso usar isso a meu favor. Ao mesmo tempo em que ele está olhando, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar o número de leitos do hospital, o número de quartos do hotel, o número de assentos daquele avião, eu quero comprar o concorrente, eu quero crescer 20% na América Latina. E ele não tem a mínima ideia de como faz isso, porque ele não sabe como ele está. E eu digo para ele, se você integrar os processos, vai conseguir. Se você tiver uma única unidade de medida de todos os processos, vai conseguir. Ah, você faz isso para mim? Faço. E eu não digo como. Porque se eu disser para ele que eu vou usar o COBIT, que o COBIT é isso, que o COBIT é aquilo, ele diz, não, cara, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu te chamei aqui para resolver o problema, não para me dar aula dessa porcaria, eu nem sei o que é COBIT, etc. Vai embora. Quanto você quer para fazer isso?
Aí você põe um preço, põe um prazo, ele negocia preço e prazo, e você, depois de um tempo, entrega o que você se propôs. Eu gosto muito de projetos ágeis, onde você, a cada sprint, você entrega alguma coisinha para o cliente. Se vocês olharem as 5 fases que eu mostrei, dá para toda hora entregar uma coisinha para eles, às vezes em fases não sequenciais. Mas não acha que você vai chegar lá e vai dizer assim, eu sou o cara de governança. Ele não tem a mínima ideia de quem você é. Eu vim aqui para te ajudar. Você não tem a mínima ideia do que eu estou sofrendo. Você precisa receber ele de coração aberto e tentar entender o que é aquele negócio. Como é que a gente pode fazer ele ganhar mais dinheiro? Como é que a gente pode realizar o objetivo dele, que é ganhar mais dinheiro? Senão ele não te contrata. E outra coisa, se você for bem sucedido, uma coisa que a gente aprendeu no COBIT 5, que é o ciclo da governança, você fica lá 5, 6 anos só de melhoria contínua, só no PDCA. E você tem um cliente para sempre. Você tem um cliente para sempre. Às vezes ele só pede um assessment. Você dá para ele o assessment, dá para ele os entregáveis, dá para ele os planos de ação, ele diz, obrigado. E leva 6 meses para ele te chamar de novo e dizer assim, tá, o que eu faço com isso? Não é fácil. Eu acho que é mais frustrante do que realizador. Mas como dizia lá os caras na Bíblia, né, se você conseguir salvar uma ovelha já é lucro. Ok, Vamos tocar. André, toca aí. Vamos ver o pessoal aí se tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração. Tudo por uma Aproveita aí, Coca-Cola. pessoal. Estamos vendo aqui, né? Teve até meme aqui falando que você está tomando Coca-Cola quente, viu? Aqui no chat. Isso mesmo. E, Que legal, legal. e não é uma, são várias. Olha aí, ó. Vocês estão Várias, né? eu estou sorvendo vocês. Tá certo. E aí, pessoal, mais alguém aí com alguma pergunta, alguma curiosidade? Fique à vontade. Opa, chegou aqui uma mensagem. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não. Nada? Então tá, vou chamar aí o Marcelo ou o Souza aí para fazer um fechamento, né? E depois eu passo aí a palavra para o André para a gente fechar. Oi, Marcelo? Uhum. Vamos fechar? Isso. Uhum. Muito bem, gente. Então, em nome do capítulo Brasília, gostaria de agradecer a presença de todos, nos desculpar pelo início ligeiramente tumultuado, mas são coisas da tecnologia, né? Vamos ter que estudar mais para a próxima, ensaiar mais, né? Um ensaio só não foi suficiente, né, Diogo? No próximo Fez parte. a gente faz mais alguns ensaios aí. Então, muito obrigado a todos pela presença, pelas perguntas, pela participação. Brevemente, nós estaremos publicando o vídeo deste bate-papo, né, desse chat sensacional aí entre o Pete e o Diogo, no canal do YouTube do Capítulo Brasília. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Antes só de fechar, Hasta la Marcelo, vista. agradecer aí, né, André Pitkovski, né, por essa presença aqui, muito boa, tá? E avisar a todos que a gente já tem o tema do nosso COVID Chat Number 3, tá? Ele vai falar sobre COVID 2019 e os processos de inovação lá, como que a gente faz essa adequação, esse ajuste aí com a norma ISO também de inovação, tá bom? Vai ser um tema bem legal e a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias. Beleza. Valeu, André. Valeu, Marcelo. Obrigado a todos. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.